versículos 22 até o 27, até o final do capítulo. Continuando aqui as exposições em série que nós estamos fazendo aqui nos Evangelhos, já estamos há pouco mais de meio ano aqui nessas exposições, estamos ainda no primeiro Evangelho e ainda no capítulo 17. Mas já estamos caminhando para o fim, estamos ao final dessa mensagem, 10 capítulos, de encerrarmos esse Evangelho e passarmos para o próximo. Vamos à leitura. Mateus 17, 22 a 27. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: então livres dos filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Até aqui a nossa leitura. Bom, mais uma vez nós nos lembrando do contexto em que nós estamos em celebração da Páscoa, né? E não tem como nós deixarmos de lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, né, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos primeiros versículos que nós lemos, versículos 22 e 23, nós lemos: ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristeceram muito. Bom, é aqui outra vez que Jesus está fazendo anúncio da sua morte. Nós já vimos ele fazendo isso, nós já acompanhamos as exposições do capítulo passado. Jesus anunciando a sua morte, inclusive ele vai repreender Pedro quando ele fala a respeito disso, e Pedro, ele diz para Jesus não ser duro consigo mesmo, que ele não fizesse aquilo. Aí Jesus o repreende. Nessa ocasião, Jesus já tinha anunciado sobre o seu sofrimento e sobre a sua morte. Né? O ensino principal que nós temos aqui nesses primeiros dois versículos, já logo de cara, é que Jesus vai predizer a sua morte, e não somente a sua morte, o seu sofrimento, mas também a sua ressurreição, quando ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, né? Mostrando que o seu sofrimento não era um acidente, mas já era algo esperado, já era algo planejado, fazia parte do plano divino. Jesus já tinha conhecimento pleno e total do que aguardava e da sua missão. Até porque a missão de Jesus já é anunciada no nascimento dele, como nós vimos lá no capítulo número 1, alguns meses atrás, a gente viu o anjo anunciando para Maria: seu nome se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nós já conhecemos a missão de Jesus Cristo, né, de Redentor e de Salvador, já no ato do anúncio do seu nascimento. Não é nem do seu nascimento, no anúncio do seu nascimento. Né? Então, Jesus já tinha, desde a sua concepção, uma missão específica estabelecida. E, obviamente, quem estabeleceu esse plano foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Assim como nós vemos as profecias, inclusive do profeta Isaías, que nós vemos aqui na entrada do culto, na abertura do culto. Tá? Isso nos faz lembrar, então, que isso tudo era parte do plano de Deus. Era o plano de Deus, não era parte, era o próprio plano de Deus, o sofrimento do seu Filho. A morte, a encarnação, a morte e a ressurreição do seu Filho unigênito. E a aplicação disso, nós vemos, uma vez tendo noção de que isso era plano de Deus, de que, sendo plano de Deus, Jesus já tinha conhecimento disso, já estava anunciando, não era uma surpresa, não era um acidente, não era algo que tomou ele inesperadamente. A aplicação que nós temos aqui, que a gente vê que os discípulos ficam tristes no versículo 23, quando Jesus fala essas palavras. Tá? Eles ficam tristes, e a sua tristeza mostra aí a dificuldade de entender o propósito do sofrimento de Jesus. Eles se entristecem quando Jesus fala: eu vou morrer, vou ser entregue nas mãos dos homens e eu vou morrer, mas vou ressuscitar.
Mas a gente entende aqui a tristeza, nem o pesar e a dificuldade de entender os propósitos que Deus traz nos seus planos. Né? Algo que também pode acontecer conosco quando nós enfrentamos provações e outras coisas mais que podem nos acometer que a gente não vai entender a princípio. Mesmo quando a gente já tem o final definido. Porque Jesus já tinha anunciado para eles aqui que eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Nós também já temos o nosso final já definido e esclarecido para nós à luz das próprias Escrituras. Mas ainda assim a gente não deixa de se abalar em certo nível pelas coisas que nos acometem nessa vida, né? Mostrando que por mais que nós conheçamos a vontade e o plano de Deus nas nossas vidas, isso não nos isenta de sofrermos quando passamos por esses processos. Mas o foco principal aqui nesse momento é sobre a morte de Jesus. Ele usa o termo Filho do Homem para si mais uma vez. Mais uma vez fazendo referência ao que está escrito lá em Daniel, no capítulo número 7, versículos 13 e 14. Então, quando ele se refere a si mesmo como Filho do Homem, ele está fazendo referência também às profecias de Daniel, que ele é aquela pessoa de quem Daniel havia profetizado. Que, embora Jesus estivesse estivesse em iminência de passar por esse sofrimento, ele é aquela pessoa que Daniel havia profetizado que a ele seria dada a glória, o reino, para sempre e eternamente. O seu reino nunca teria fim. Nunca teria fim. Mas os discípulos ainda assim ficaram tristes. Né? A soberania de Deus no sofrimento redentor de Jesus Cristo se encontra justamente aqui. Né? O Filho do Homem aponta justamente para a sua missão messiânica, o termo Filho do Homem. E nós vemos aqui claramente a soberania de Deus em todos os seus aspectos aqui. Era o plano de Deus e Deus estava conduzindo esse plano perfeitamente desde o princípio. Não foi algo proposital, acidental, e nós entendemos que Jesus se submete a isso porque Ele quer. Jesus se submete a isso porque Ele nós olhando para aquela passagem quando Ele fala assim, se possível, afasta de mim esse cálice, a gente entende que naquele momento Jesus poderia não querer aquele sofrimento, aquele cálice de ira para si. Mas desde a eternidade, Jesus se voluntaria a nos resgatar, se voluntaria a ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. E aí daí vem o termo graça. Jesus vem até nós e Ele nos redime, Ele nos salva, não porque Ele viu alguma coisa gratificante, alguma coisa bela, alguma coisa que nos enobrece diante dele, até porque nós não temos absolutamente nada disso. O fato de Deus se voluntariar em nos salvar, doando o seu Filho, mostra que Ele foi gracioso. É um favor que Ele está nos concedendo, é um privilégio que Ele está nos concedendo, na verdade, para pessoas que deveriam julgar e condenar. Então, um dos significados que nós encontramos aqui para esse momento que nós estamos celebrando, que é da Páscoa, que o mundo todo celebra, mas a grande maioria do mundo celebra de maneira errada, sem entender o seu verdadeiro significado, nós podemos olhar muito bem esse aspecto da soberania de Deus. Ele foi gracioso com os pecadores. É a graça de Deus que faz com que Ele voluntariamente doe a si mesmo em redenção a seres tão pequenos, tão fracos e miseráveis como nós. Na Páscoa nos lembra de que Deus é soberano sobre absolutamente tudo e que Ele voluntariamente decidiu, por graça, por amor e por louvor da sua própria glória, redimir pecadores como nós. É um privilégio. Não é quando Deus nos chama para servir a Ele não está fazendo um favor para nós, Ele está concedendo a nós um privilégio. Nós somos privilegiados, até porque quantos e quantos, infelizmente, não puderam ser beneficiados por esse privilégio, porque Deus não agraciou. Nós entendemos através da eleição, que Deus elegeu alguns para serem salvos por meio do sacrifício de Jesus. Outros não, outros Ele simplesmente deixou os seus próprios caminhos. Então é um privilégio. Mas nós muitas vezes não fazemos caso do privilégio que Deus nos concede. Com a Páscoa também pode ser um momento para nós refletirmos e procurarmos saber o que estamos fazendo com o privilégio que Deus nos deu. Deus deu o melhor do que Ele poderia nos oferecer. As pessoas consideram as riquezas, o status, a fama entre as pessoas, os milagres que Deus pode operar através de suas vidas, são coisas muito nobres e grandes que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Mas o melhor que Ele deu para nós foi Ele mesmo, seu Filho. Ele encarnado na pessoa do seu Filho, foi o melhor que nós recebemos de Deus. E o que nós fazemos ao recebermos tamanho privilégio, tamanha dádiva? Qual é a nossa resposta? Nós temos que lembrar do que Jesus havia dito quando Ele fez o seu primeiro anúncio da sua morte e ressurreição. Aquele que quiser vir após mim deve negar
a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir. É o caminho de morte que Jesus seguiu, é o nosso caminho também como discípulos. É um caminho de mortificação contínua e diária. Não para nós merecermos ou sermos dignos do favor e do privilégio que Deus nos concedeu, mas para andarmos de modo não a merecer, mas de uma forma que seja digna nisso. Não digno disso, mas digno nisso. Estamos já inclusos nessa aliança. Que andemos de modo digno nessa aliança. É isso que nós aprendemos aqui. A graça de Deus, a soberania de Deus em ter nos escolhido, nos favorecido, em nos dar tamanha dádiva que é o seu próprio Filho Jesus. E tudo aquilo que nós aprendemos com ele. Quando nós lemos lá na carta aos Hebreus que Deus falou nos últimos dias pelo seu Filho, é isso. A maior verdade, mas Moisés não falou para nós o que Deus realmente queria de nós. Moisés, Elias, quem veio trazer para nós a mensagem plena e completa de Deus foi Jesus. Se hoje nós temos esclarecimento pleno e completo sobre toda a Escritura, se temos iluminação sobre tudo, é por causa de Jesus. Ele que veio ensinando e trazendo absolutamente tudo isso para nós. Continuando o texto, nós vamos para o verso 24, quando Jesus ele faz o pagamento do tributo, ou dos impostos que eram cobrados na época. O texto diz o seguinte, verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquimas, né? Eram moedas que eram pagas como tributo, como imposto naquela época. E disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele, sim. E entraram em casa. Sim, e entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Porque nós vemos então no momento em que eles finalmente chegam ao seu destino, depois dos eventos da transfiguração que nós estamos acompanhando desde o início desse capítulo que nós estamos lendo. O ensino principal que nós aprendemos com essa breve leitura que fizemos aqui, que apesar de ser filho de Deus, e por isso não estar sujeito a impostos do templo, por exemplo, apesar de ser o próprio Deus, o canal Deus, que deveria estar sendo cultuado naquele tempo, Jesus ele se submete voluntariamente às regras humanas para evitar escândalos desnecessários. Nós aprendemos isso com Jesus aqui e aprendemos em outros momentos da Escritura lá com Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 14 e afins. Então, primeiro nós vemos um aspecto que o próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses, que ele mesmo subsistindo em forma de Deus, não usou a usurpação de ser igual a Deus, nós vemos aqui um esvaziamento de Jesus Cristo e toda essa humildade. Uma vez que nós compreendemos a missão dele, de ser o nosso Redentor, nós compreendemos também a sua humilhação. Não foi só no momento da crucificação, mas começa na sua encarnação, assumindo então a forma de homem, assumindo o aspecto de um homem e passou então a viver como homem. Aí mesmo não precisando, mesmo não tendo necessidade, ele se submeteu para evitar justamente escândalos, para evitar então as falácias, os problemas que poderiam ser oriundos disso. E a aplicação prática é que há momentos em que abrir mão de nossos direitos, de coisas que nós prezamos, por amor e por testemunho, pode ser o caminho mais sábio a se seguir. Quando Paulo ensina ali sobre a questão dos alimentos, se você come carne e seu irmão não come, você abre mão disso para ele não ficar escandalizado. Então nós vemos esse mesmo aspecto aqui da pessoa de Jesus, mesmo ele não tendo nenhuma, vamos dizer assim, uma obrigação, como filho de Deus, como filho homem que nós vimos aqui anteriormente, ele ainda assim se submete a pagar tributo. Ele abre mão de qualquer direito que ele poderia ter para servir de testemunho para evitar posteriores escândalos. Então nós vemos aí Jesus como um exemplo de humildade em todos os seus aspectos, em todos os seus momentos. Nós vemos aqui também um milagre discreto. Por exemplo, um milagre bem discreto que a princípio ficou só entre eles, só entre Jesus e entre Pedro. E o milagre aqui ele não é chamativo, justamente por ter sido discreto, mas ele é providencial. Ele mostra que Deus provê até nas
situações mais inusitadas. Jesus ele manda Pedro ir pescar. Pedro era pescador, nós já sabemos muito bem disso, quando Jesus o chamou para ser discípulo dele. Ele era pescador. Então Jesus fala, então usa justamente o seu ofício, digamos assim, a sua especialização, né, que ele sabia fazer, e fala para ele ir pescar um peixe. E na boca desse peixe ele encontrar o valor exato do tributo que eles precisavam pagar, tanto para ele quanto justamente para o próprio Jesus. Mostrando, inclusive, que Deus se preocupa com as nossas necessidades. Né? Em determinados momentos que a gente passa por aperto, a gente passa por dificuldades na nossa vida, mas Deus não deixa de estar acompanhando em nenhum momento. Há quem pense que Deus não vai se importar com o que muitas vezes passa na nossa cabeça, coisas pequenas como essa. Mas a gente tem que entender que Deus é absolutamente interessado em tudo nas nossas vidas. Desde o mínimo até o mais complexo, até o maior. Tudo está entregue nas mãos dele, como tudo está entregue nas mãos de Deus, ele tem total interesse sobre tudo. Aí nós vemos aqui esse milagre mínimo que ficou só entre Jesus e entre Pedro, ainda assim sendo um cuidado especial da parte de Deus para com Pedro, que poderia ter ficado preocupado, chateado com aquela situação toda. E esse trecho que nós vemos também reforça a identidade divina de Jesus e sua missão de servo. Ele não só paga o imposto por Pedro, como se coloca no lugar dele, né? No prenúncio da substituição vicária do próprio Jesus Cristo. Na medida em que ele não só paga o tributo para Pedro, né? Mas ele também se coloca no lugar de Pedro. E aí a gente vai ver o aspecto da morte de Jesus também nisso. Porque a morte dele foi em caráter substitutivo, foi no substituto da morte que era nossa, ele morreu. Assim como os benefícios que eram dele, ele atribui a nós através da justificação. Mas uma coisa que nós podemos contar aqui, na sua morte e na sua ressurreição. O que era nosso por direito, nós podemos dizer que temos algum direito, é só da condenação, da morte, da aniquilação completa. Ele levou sobre ele, como nós lemos aqui em Isaías 53, na abertura do culto, à medida em que tudo que era bom, tudo que era bênção, tudo que era benigno, que estava sobre Jesus foi passado para nós. Esse é um caráter substitutivo da morte de Jesus. O que era nosso, ele assume, o que era dele, ele passa para nós, para que nós sejamos abençoados. E num detalhe mínimo, nós aprendemos isso aqui. Jesus, ele não somente ele providencia para pagar a obra para Pedro, mas se colocando também na mesma posição que ele, mostrando claramente o aspecto da sua humanidade, da sua encarnação, que tinha esse propósito. Era necessário que o Filho de Deus viesse à nossa semelhança para nos redimir, que passasse pelas nossas experiências, para que ele morresse e tivesse o seu triunfo sobre a morte. Mas, ainda voltando para a ideia central de que nós estamos na semana de Páscoa, e o que nós podemos usar desse texto para podermos nos lembrar de Jesus, mais ou menos lembrando, assim como no contexto da ceia, nós estamos em uma celebração da Páscoa e nós devemos também nos lembrar de Jesus Cristo. É justamente esse, lembrar-se primeiro da missão de Jesus, que nós vimos nos versículos 22 e 23, lembrar que Deus ele é soberano sobre todo e qualquer aspecto do seu plano, que Jesus já sabia de tudo, ele já aguardava por isso, tanto que ele estava anunciando antes que acontecesse. Jesus não estava como um adivinho ou como um mero profeta, né, dizendo isso, mas não, ele já tinha ciência plena e completa do que ele veio fazer nesse mundo. E nós vemos a soberania de Deus, nós vemos aqui a missão de Jesus, que já tinha sido revelada desde o capítulo 1, que era de nos salvar dos nossos pecados e, consequentemente, isso nos salva da condenação eterna, do inferno e do eterno distanciamento de Deus. Nós aprendemos também o caráter substitutivo daquilo que Jesus realiza e daquilo que Jesus faz. Jesus morreu e ressuscitou. Por quê? Porque ele foi no nosso lugar fazer isso. Nós é que merecemos a morte, nós é que merecemos a condenação, nós é que merecemos a ira e a rejeição completa. E ele foi no nosso lugar para tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como está escrito lá em Isaías 53. E, como também está escrito nesse mesmo texto, pelas suas pisaduras fomos sarados. As bênçãos que estavam sobre Cristo passam para nós através da justificação dada a nós.
E por isso nós devemos nos lembrar dessa data e comemorar a Páscoa, sempre tendo em memória isso. Não somente que Jesus morreu e ressuscitou, mas por que ele morreu e ressuscitou? Porque a morte que ele morreu era minha. Ele foi lá me substituir, ele foi lá para me resgatar e foi no meu lugar, para matar tudo. E lembrando do aspecto também da sua ressurreição que nós vimos aqui. Ele não anunciou também a sua morte, mas ele anunciou que também ressuscitaria depois do terceiro dia. Nessa data, nós estamos na sexta-feira, que seria o equivalente do dia da morte, né? Que Jesus morreu na sexta. Nós estamos caminhando, passando pelo sábado, e vamos chegar no domingo, que é o dia que seria equivalente ao dia da ressurreição de Jesus. Aí Jesus não permaneceu morto. Jesus ele passou por toda aquela humilhação, por aquela dor indescritível, chegou no ponto da sua morte, que culminou inclusive da tristeza. Os discípulos já estavam tristes antes disso acontecer. O texto vai mostrar, eles se entristeceram muito. Imagine então quando aconteceu mesmo, quando Jesus morreu, eles devem ter se entristecido de uma forma que paralisaram, ficaram completamente intimidados, parados, não tinham mais reação. Mas no domingo, Jesus não permaneceu morto. A morte não teve poder para segurá-lo, não teve capacidade para retê-lo, mas ele, pela sua justiça, pela sua grandeza, pela sua divindade, o seu eterno poder, ele venceu a morte, fazendo assim com que a sua missão fosse concluída com extremíssimo sucesso. E agora nós temos a dádiva de dizermos que nós somos filhos de Deus pela fé e pela redenção que há no sangue de Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu e nós agora estamos apenas aguardando que ele volte. Apenas aguardando que ele volte. E essa é a nossa fé, essa é a fé de todo o crente. Essa é a fé genuína que salva. Nós cremos em Jesus, nós cremos que ele é o Filho de Deus, enviado, encarnado, morto, ressurreto, e que um dia há de voltar para nos buscar. É a fé que nos salva, conforme o caráter da missão de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. É nessa fé que nós andamos, que inclusive nos livra dos nossos pecados. Mas se nós quisermos andarmos livres do nosso pecado, acreditando sempre fielmente nisso. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, ele tem toda a revelação de Deus para nós, que ele está sempre certo em tudo que ele diz, como o próprio Deus encarnado, e que nos cabe apenas seguir o que ele está dizendo, até o dia que ele retornar para nós. Amém? Vamos agradecer essa noite por essa palavra. Ó Deus soberano, eterno e grandioso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, como foi dito aqui na abertura do culto, nós dizemos e asseveramos mais uma vez que esse culto é realizado não no nosso próprio nome, não na nossa própria vontade, não no nosso próprio ímpeto, mas é realizado no nome de Jesus. É realizado porque o Senhor Jesus Cristo quis que assim fosse e porque Ele quis estar aqui reunido essa noite juntamente conosco. Então fomos nós que escolhemos nos reunirmos aqui com Ele, mas Ele que escolheu esse dia para se reunir aqui conosco. Ó Deus, nos faz lembrar não somente na data dessa comemoração que é celebrada ao redor do mundo, que muitos nem sequer sabem o significado, mas que nós lembremos todos os dias do caráter, da morte e da ressurreição do seu Filho, o que isso significa para nós, o que isso significa para a sua igreja, o que isso significa para o seu povo, até o dia em que ele volte. Porque a coisa mais importante, a melhor de todas as dádivas, tudo isso aconteceu por causa da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então é algo que deve ser lembrado não somente hoje, não somente no final dessa semana em que se celebra a Páscoa, mas ser lembrado a todo e qualquer momento na vida daqueles que são seus. Que o Senhor enraize no coração, na memória, na mente do seu povo, a morte e a ressurreição do seu Filho. A coisa que já foi nesse mundo foi o assassinato do seu Filho. Mas também a coisa mais maravilhosa que aconteceu nesse mundo foi a morte do seu amado Filho, Jesus Cristo. Porque através dessa morte e dessa ressurreição que veio a redenção para todos aqueles que o Senhor escolheu, a redenção para aqueles que creem, para que seguem ao Senhor Jesus Cristo. E mediante esse sangue, esse sacrifício, nós não somos nada nem ninguém para lhe pedir, mas no nome do seu Filho Jesus nós pedimos que o Senhor continue resgatando, que o Senhor continue trazendo mais ovelhas que são desgarradas e perdidas desse mundo afora,
para junto do seu povo, para junto de si, para que aguardem também com fé, com amor do coração a volta do Senhor Jesus até aquele grande dia. Nós agradecemos por essa reunião, pela dádiva de aprendermos mais um dia do Senhor Jesus, aprendendo esse caráter substitutivo, esse caráter amoroso e humilde que mesmo nós tendo direitos, ainda assim nós aprendemos a renunciá-los por amor do nosso testemunho e do nosso próximo. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando das nossas vidas. Nós presenciamos aqui, através desse texto, um milagre que só ficou ali secreto entre o seu filho e Pedro, mas ainda assim mostrando a sua clara providência e a sua preocupação conosco. Que o Senhor continue cuidando do seu povo dessa forma, ao redor de todo mundo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém. Que palavra maravilhosa que possamos guardar em nossos corações. Amém? Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, Jesus amado. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória a Jesus, aleluia. Faz assim com sua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, assim seja, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas do Senhor, nosso culto está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.